abençoe, deu lugar aqui, senti a presença de Deus ali, mas agora a irmã, então, que nos surpreendeu com o violão, com o louvor, Deus abençoe também sua vida. Irmão, eu tenho um texto, eu quero compartilhar com os irmãos. Deixa eu ver, vamos ler 1 Reis, capítulo de número 19. Enquanto os irmãos acham, eu fiquei um pouco em dúvida, irmão, porque eu estava em dúvida em duas mensagens, mas eu creio em Deus, que é essa palavra que Deus quer falar conosco nesta noite. 1 Reis, capítulo 19. Se os irmãos puderem colocar ali no telão, para a gente acompanhar, glória a Deus. Verso de número 4, do livro de 1 Reis, do capítulo 19. Irmãos, pastor Marcos não trouxe a esposa, porque está tendo congresso numa das nossas congregações, no setor 53, deixei ela lá e vim correndo atender ao nosso pastor. Amém? Mas os irmãos estão felizes com a minha presença? Diz amém? Glória a Deus. Aleluia. 1 Reis, capítulo de número 19, e o seu verso de número 4, diz assim: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus. Verso 5 diz assim: E deitou-se e dormiu, debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo o tocou e disse: Levanta-te, levanta-te e come. Verso 6, e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa, e uma botija de, e comeu e bebeu, e tornou a deitar. Verso de número 7, e o anjo do Senhor o tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Glória a Deus. Irmãos, pode tomar o teu assento com a permissão do pastor, dando glória a Deus, dando aleluia, aleluias. Queridos, o texto que ora lemos fala acerca de um dos profetas, que marcou o Velho Testamento. Pastor, quem é ele? O nome dele é o profeta Elias. O profeta Elias, ele foi levantado em um período complicado. Por quê? Porque o período em que Elias foi levantado é um período de apostasia, irmão. A nação de Israel, o povo eleito, o povo escolhido, não estava mais naquele tempo, no século 9, não estava mais adorando a Deus. Estava ali vivendo períodos, momentos de apostasia. E Deus, ele queria e quis, trazer a nação dele, que estava distanciando da presença dele para perto dele. Eu acho lindo isso em Deus, porque se nós formos ver na Bíblia Sagrada, nós vamos ver diversos versículos e capítulos e passagens bíblicas que Deus vai chamar a atenção de Israel, sempre quando Israel está distante. A prova disso é no capítulo 4 do livro de 1 Samuel. Deus permite que a Arca da Aliança fosse levada, e era Deus dizendo de uma certa forma: eu preciso trazer novamente Israel para mim. E eu acho interessante é que esse profeta, por nome de Elias, ele é oriundo de uma cidade chamada Tisbe, uma aldeia pequena chamada Gileade, um lugar muito pequeno, um lugar que para alguém pode ser desfavorável, um lugar que alguém pode olhar e dizer: desse lugar aí não pode sair nada. Mas foi lá que Deus escolheu um dos maiores profetas do Velho Testamento. Alguém pode olhar para o lugar e não dar valor. Alguém pode olhar para o lugar e questionar acerca do lugar. Mas Deus olhou para o lugar e disse: é esse lugar que eu vou levantar profeta.
Alguém está entendendo esta palavra? Deus olhou para Tisbe, para Gileade e disse assim: ei, alguém não quer o lugar. O historiador chega a dizer que o lugar é tão pequeno que não dá para visualizar no mapa. Foi lá mesmo que Deus escolheu um dos maiores profetas. E eu acho interessante quando eu olho para a história de Elias, porque quando Elias é levantado no texto, ele é levantado por uma missão. Pastor, qual é a missão que ele é levantado? Ele vem profetizando. Ele é levantado para profetizar segundo o tempo que Israel estava vivenciando. É sabido dos irmãos que naquele tempo o 7º rei de Israel era Acabe. O pai morre e ele começa a reinar. Percebe que ele se casa com uma mulher de Sarepta, por nome de Jezabel, uma princesa fenícia. E ele se une. Essa aliança é uma aliança política e também uma aliança que trouxe o povo a adorar a deuses estranhos, como deuses da Mesopotâmia, Baal, Marduk, Mardoque, Azera. Todos esses deuses antigos eram deuses que naquele tempo, no século 9, quando Elias é levantado, era o tempo que Deus levantou Elias para profetizar contra aquele tempo. Mas eu aprendo uma coisa quando eu olho para a história de Elias. Ele é levantado com uma missão, com um propósito. E eu acho lindo em Deus é que quando Deus levantou Elias porque ele viu em Elias algumas características. Pastor, me fala a primeira característica que Deus viu em Elias. Deus viu em Elias coragem. Por quê, pastor? Porque para ser profeta tem que ter coragem. Para ser profetisa, homem de Deus, mulher de Deus, tem que entregar aquilo que Deus colocou sobre a tua mão. E Elias tem essa característica. Uma das características que eu acho lindo em Elias é justamente essa, é a coragem. É ele chegar perante a maior autoridade de Samaria, de Israel, e dizer: não vai mais chover em Israel. O homem cheio de coragem, dotado de coragem. E Deus estava dizendo: Elias, você profetiza na terra e eu assino aqui no céu. Era Deus dizendo: Elias, você é o profeta que eu escolhi para essa geração. Pastor, por quê? Porque Deus está levantando ainda no tempo de hoje homens e mulheres que lhe mandará. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, meus irmãos. Deus está levantando homens e mulheres que vão profetizar para este tempo. Deus está levantando homens e mulheres que não têm medo do sistema. Deus está levantando. Na presença dele, eu senti um arrepio aqui no altar. E Deus está dizendo: diga para minha igreja que esse é o tempo, que esse é o momento de eu levantar homens e mulheres com compromisso na minha obra. Amaia, Deus está procurando verdadeiros homens e mulheres que não diz não para a chamada. Deus está procurando verdadeiros homens e mulheres que não fica relutando com Deus por causa da chamada. Eu preciso pregar aqui. Deus já falou para você ir fazer e você ficou. Deus já falou para você pôr a mão no arado, mas você está resistindo. Meu Deus, eu vou pregar aqui. Levanta as tuas mãos assim para o céu, porque eu senti um arrepio aqui nesse altar. E Deus está dizendo: eu escolhi, foi você, foi a tua casa, foi a tua família. E queira o diabo ou não, queira Satanás ou não, Deus vai te usar, meu Deus. Alguém que veio Lamaia Chocandarabaceua, tem alguém que veio adorar ele aqui nesta noite? Então eu vou dar 30 segundos para você encher esse ambiente de glória. Vai, começa a glorificar a ele, porque queira o diabo ou não, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai usar a tua casa. Meu Deus, eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo o toque dele aqui nesta noite. Levanta as tuas mãos e glorifica, porque Deus vai te usar.
Ah, meu Deus, eu não sei se alguém vai pegar isso aqui, mas quando eu estou pregando esta palavra, eu vejo alguém resistindo o poder de Deus. Eu vejo alguém resistindo a chamada de Deus. Ah, mas Deus está dizendo, é você que eu vou usar. É a tua casa que eu vou usar. É a tua família que eu vou usar. O que Deus tem com você não tem com mais ninguém. Deus está dizendo, a minha chamada na tua vida é única, e Ele vai te usar, irmão. E mandar a selva, Lamaia. Lamaia. Chocanta. Elíbria. Amandácia. E mandar a selva. Deus está levantando homens e mulheres nesta noite. Deus está capacitando homens e mulheres nesta noite. Deus está derramando o poder, a unção dele em homens e mulheres aqui nesta noite. Pastor, eu não tenho força, recebe força. Pastor, eu estou fraco, seja fortalecido agora. Pastor, eu não tenho ânimo, recebe ânimo aí agora. Ah, meu Deus. Alamaia, Chocandorobi, Alemanda, Arabacelma. Eu sinto uma presença aqui nesse altar, e Deus está dizendo, eu vou usar você. Lemaia, Lemanda, Arabacelma. Glória a Deus. Lemanda, Arabacelma. Lamaia, Lemandou-se. Estou entendendo, Senhor. O anjo de Deus está dizendo para mim aqui nesse altar: diga para minha igreja somente glorificar a beleza da minha santidade. Diga para minha igreja não perder o foco do culto. E quem veio adorar o grandão da Galileia, então adore aí. Adore aí, porque ele está dizendo: eu vou usar a tua casa, eu vou usar a tua família, eu vou te usar. Percebe que esse profeta, por nome de Elias, ele vem em uma velocidade muito alta. Ele vem dizendo: Deus, não vai mais chover. E detalhe, segundo a minha palavra. Elias profetiza segundo a sua própria palavra. Nós não temos muitas informações sobre este profeta. Não sabemos quem é o pai, quem é a mãe do profeta. Mas ele é de Tisbe e ele é de Gileade. Então Deus levanta um profeta daquela cidade. Mas pega isso por gentileza. Ele vai profetizar para aquele tempo. E quando ele profetiza, Deus faz questão de cerrar o céu, fechar o céu e dizer: tem alguém que tem intimidade comigo que está clamando. Pastor, eu estou profetizando, clamando, orando há dias, há meses, há anos, mas ainda não aconteceu. Mas eu vim pregar nesta noite para alguém uma palavra, e a palavra de Deus é: fica tranquilo, porque a partir do momento que você declarar uma palavra referente a qualquer situação, Deus está dizendo: eu vou cumprir o que você falar, eu vou realizar aquilo que sair da tua boca. Ah, meu Deus do céu, Deus está dizendo: ei, eu vou usar a tua vida, Elias. Profetiza mesmo. Mas pastor, o cenário é complicado. Não tem problema, continua profetizando. Mas pastor, já disse que não vai chegar, a cura não vai chegar, o milagre não vai acontecer. Continua crendo, continua acreditando, profetiza. Tem alguém que entende esta palavra? Então glorifica ele, porque ele está dizendo: eu vou te usar mesmo, é você mesmo que eu escolhi. Profetiza diante desse cenário que para você é complicado, profetiza
profetiza diante dessa situação, que até mesmo alguém disse que não ia ter jeito, que a porta não ia se abrir, que o milagre não ia acontecer. Eu vim pregar para alguém aqui nesta noite, e a palavra dele é: profetiza que eu cumpro, profetiza que eu realizo, profetiza que eu vou na frente. Ah, meu Deus do céu, le mandará para céu. Só quem veio da glória nesta noite, no culto de varões, levanta as suas mãos e começa a mudar esse ambiente de glória, porque Deus vai cumprir, Deus vai fazer, Deus vai realizar. A Maia le mandará súbia. Pastor, está complicado, profetiza aí. Pastor, a porta se fechou, profetiza que Deus vai abrir a porta esta semana. Pastor, eu não acredito mais. Deus está dizendo para você, meu filho, minha filha, continua crendo, continua acreditando. O que Deus falou ao teu respeito, Ele vai cumprir, porque Ele não mente. E aí, detalhe, Elias profetiza. Só que agora tem alguém comentando e tem alguém dizendo assim: olha, quando encontrar ele, o profeta, acaba com ele, mata com o profeta. Mas tem um detalhe: Deus sabe de tudo e Deus não dorme. Enquanto tem alguém fechando um cerco para Elias, enquanto tem alguém maquinando, projetando, enquanto tem alguém dizendo: vamos catar, vamos acabar, vamos destruir, vamos aniquilar, há um Deus do outro lado dizendo: Elias, eu desci para te guardar, Elias. Ah, meu Deus do céu, não sei se alguém pegou esta palavra, mas eu vou pregar para alguém aqui que alguém vai entender. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: enquanto você está com a mão estendida, eu estou dando livramento para a tua casa. Enquanto você está com as tuas mãos estendidas, eu estou guardando o filho, a tua casa, a tua família, as tuas finanças, está sendo guardada por Deus. Alguém está dizendo: vamos acabar, vamos destruir, mas Deus está dizendo: Elias, eu desci. Le mandará para céu, a Maia. Deus está dizendo: eu desci para dar livramento, eu desci para cuidar, eu desci, le mandará para céu. Eu estou sentindo a presença do grandão aqui nesta noite, e ele está dizendo: diga para minha igreja que eu vou cortar o arco, quebrar a lança, eita, lamaia, tiocandará para céu. Deus está descendo, pastores, com um grande livramento aqui nesta noite. Você está aqui, mas Deus está dando livramento na estrada agora. Você está aqui, mas Deus está dizendo: eu desci para guardar. Pega esta palavra, pelo amor de Deus, recebe o livramento, o cuidado de Deus agora. Percebe que esse profeta, por nome de Elias, assim que ele profetiza, tem alguém procurando Elias, mas não é para conversar. Tem alguém procurando Elias para matar. Tem alguém procurando Elias para acabar com o ministério de... Olha que interessante. Tem alguém dizendo: vamos acabar com o ministério dele. E Deus está ouvindo e está dizendo: nele ninguém vai tocar.
Era como se Deus estivesse dizendo: na casa dele ninguém toca, nos filhos dele ninguém toca. Alguém já começou a entender lá atrás. Na mãe dele ninguém toca, na sogra dele ninguém toca, nos filhos ninguém vão tocar. Por quê? Porque eu desci para dar livramento, eu desci para guardar, eu desci para dizer que eu tenho um novo tempo para estas vidas, eu tenho uma nova história para este povo, e eu estou guardando eles. Deus está guardando ele. E aí que eu aprendo uma coisa, pastor, o quê? Deus está dizendo: Elias, eu não só vou te guardar, mas também vou suprir as tuas necessidades. Aí coloca ele em Querite. Aí coloca ele em... Só que Querite, irmão, é o lugar de proteção. Querite é o lugar de provisão. A palavra Querite no hebraico não tem nada a ver com isso. A palavra Querite no hebraico significa tornar o tamanho original. É como se ele estivesse cortando Elias e dizendo: Elias, eu quero te colocar do meu tamanho original. Mas pega isso, ele está em Querite. Deus está mandando pão e carne para ele. Ele está em Querite e Deus está guardando ele. Alguém pode até questionar, alguém pode até reclamar sobre o cuidado de Deus sobre a tua casa, sobre o cuidado de Deus sobre a tua família. Mas Deus está dizendo para alguém aqui: deixa quem quiser reclamar, o que importa é que eu desci. O que importa é que eu apareci na tua vida. Não importa o que A, o que B vai dizer. O que importa é que a nuvem de Deus, a asa de Deus, a presença de Deus está guardando a tua casa, está guardando a tua família. Deus está dizendo para a igreja assim: filhos, fica tranquilo. Você precisava de uma palavra para esta noite, não é? Então leva esta palavra para casa. Eu desci nesta noite para te dizer: eu sou o teu Deus. Meu Deus do céu, eu desci nesta noite para dizer para a minha igreja que eu estou guardando, que eu estou protegendo. Meu Deus do céu, pastor, tem flecha demais vindo na minha direção. Não tem problema, Elias, continua caminhando, continua pregando, continua louvando, continua fazendo a minha obra, porque a minha nuvem, a minha presença, o meu cuidado está sobre você. Depois que ele profetiza, Deus vai guardar ele. Deus vai dizer: Elias, eu não vou deixar ninguém. Era Deus dizendo: eles vão projetar, eles vão fazer grupo, vão fazer quadrilha, mas Elias tem um negócio: não vão te tocar. Aí ele acorda, irmão, pega isso. Ele acorda, ele vai para o ribeiro, ele bebe a água do... Só que quando ele olha para o alto, tem corvos voando para trazer pão e carne para ele. Elias é alimentado pelos corvos, Elias é alimentado pelos... Mas tem um negócio, irmãos. Pastor, o quê? Ele está sendo cuidado por Deus, ele está num ambiente onde Deus está cuidando dele, está guardando dele, e nada está sentindo falta. Só que eu não sei se você vai pegar um ambiente onde tem tudo, não falta nada, deixa você um pouco acomodado. Elias vai se acomodar. E quando ele se acomoda, ele não é mais o Elias que entrou em Querite. Ele não é mais o mesmo desde o primeiro dia. Ele mudou. Por quê? Porque tem tudo que ele precisa. Então Elias, que estava numa velocidade de 100, agora está numa velocidade de 20 quilômetros por hora. Elias retrocedeu, e Deus está olhando para ele e está dizendo: Elias, a obra que eu tenho na tua vida, ela vai muito além do que você imagina. Era Deus dizendo: Elias, se levanta, se coloca de pé, porque tem muita coisa boa ainda pela frente. Pastor, eu não entendi. Lá vai para você, Elias, que está pensando em parar. Lá vai aí para você, Elias, que está pensando em voltar para trás, que está pensando em entregar tudo. Lá vai esta palavra, é para você mesmo. Deus está dizendo: continua, Elias, continua caminhando, continua andando, não para, Elias, porque o que Deus tem sobre a tua vida é muito maior.
Ele parou. E Deus vai falar com ele, pastor. Deus vai dizer assim: Elias, até quando vai continuar desse jeito? Deus vai dizer: Elias, até quando vai continuar resistindo? Até quando vai continuar lutando comigo, Elias? Você sabe o que eu tenho sobre a tua vida, Elias. Por quê? Porque você dá um passo para frente e dois para trás. Aí Elias vai dizer assim: Senhor, está tão difícil. Senhor, está complicado, Senhor, olha o vento que eu estou passando, olha a prova que eu estou enfrentando. E Deus está pegando na mão de Elias e está dizendo: Elias, eu vou te conduzir, eu vou te levar. Deus do céu, alguém pega esta palavra. Deus está dizendo para alguém aqui: eu não vou te deixar, eu vou pegar na tua mão, eu vou te conduzir. Você não está sozinho, Elias. Há um grandão da Galileia está dizendo: eu pego na tua mão hoje. Elias parou. Deus está dizendo assim: Elias, continua. Mas pastor, estão me caluniando. Não tem problema, Elias, continua. Mas pastor, estão fechando a porta para mim, acabou as oportunidades. Continua, Elias. Não para, Elias, porque Deus não te abandona. Pastor, não tem força. Recebe força aí. Pastor, você não sabe o que eu estou passando dentro da minha casa. Deus está dizendo: eu sei o que você passa. Mas a palavra é: não para. A palavra é: não volta para trás, Elias. Eu sinto um vento de Deus aqui neste lugar. Meu Deus, Deus está dizendo: Elias, eu não vou te abandonar, Elias. Não para, continua, persevera, porque eu sou com você. Lemaia. Eu sinto um toque de Deus aqui, irmão. Eu sinto a presença dele aqui nesse altar. E ele está dizendo para alguém que está aqui nesta noite: eu não vou te abandonar. Eu serei com você, Elias. Eu pego na tua mão hoje. Ele pega. Ele pega na tua mão. Alamaia. Ele manda aracé. Jototorofá, alamaia. Há uma presença aqui nesse lugar. Quem veio adorar, adore ele. Eu não tenho mais tempo, mas se você veio adorar, adora. Glorifica ele agora. 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 Aí eu descobri uma coisa, presbítero Luciano. Eu descobri que Elias, ele era sensível à voz de Deus. Pastor, por quê? Porque tem muita gente que não quer mais ouvir a voz. Como assim? Quer fazer do jeito dele, quer fazer do jeito dela. Não pede orientação ao líder, não pede orientação ao pastor. Quer fazer do jeito e da maneira dele, depois quebra a cara. E diz: Deus, o Senhor não estava comigo. Deus está dizendo: você nem me chamou. Pastor, essa palavra pesada é nada. Essa palavra é dele, não é minha.
Essa palavra é do grandão da Galileia. E eu descobri que ele tinha sensibilidade. Irmão, olha que lindo isso. Ele ouve a Deus. Por quê? Porque ele não toma nenhuma atitude sem antes Deus falar. Está assim, ó, de gente indo para onde não é para ir, fazendo o que não é para fazer, vendo o que não é para ver, falando demais. Alamaia, Jocandará céu, Alamaia. E Deus está olhando para o profeta e está dizendo: Elias, eu entendi que você é sensível à minha voz. Irmão, escute isso. Eu termino agora. O meu irmão trabalha com venda. É um testemunho só para edificar a fé dos irmãos. E ele está na Marechal Tito. Quem conhece a Marechal? A maioria, né? Aqui no Itaim Paulista. E tem um local ali da Marechal que tem um mercado chamado Sondas e um parquinho de diversão. Ele está descendo aquela rua do mercado e ele vê que lá na esquina está vindo um maltrapilho na direção dele. Um morador de rua, descalço, somente de bermuda, sujo, barbudo, cabeludo. Ele diz assim: Marcos, ele estava até fedendo. Deus falou com ele assim, ó: tá vendo esse homem? Abraça ele e diga que eu tenho uma obra na vida dele. Irmão, ele diz que quando passou do lado do homem, ele percebeu que não dava. Ele disse que o odor era demais, irmão. Era muito forte. Mas ele disse assim: Deus, se é o Senhor falando comigo para abraçar esse homem, faz um homem que foi embora voltar. Irmão, quando ele chegou na esquina do mercado, quem está voltando? Não, e detalhe, na direção dele, pastor. Ele disse que o homem está vindo na direção dele. E ele não pensou duas vezes, irmão. Duas vezes a não ser abraçar o homem. Ele disse que abraçou aquele homem no meio da rua. O homem ficou assustado, porque pensa, irmão, se abraçar alguém que você nunca viu na vida, no meio da rua ainda, a pessoa vai ficar constrangido. Ele disse que o homem ficou assustado e ele começou a profetizar no ouvido do maltrapilho, dizendo assim: moço, Deus tem uma obra na tua vida. Moço, Deus vai mudar a tua história. Irmão, ele disse que o moço começou a chorar, irmão. Começou a chorar de lágrimas, de soluçar. E ele achou estranho aquilo. Eu estou profetizando, ele agora está chorando. De repente aquele moço parou, olhou nos olhos do meu irmão e disse para ele: moço, eu estou chorando porque eu tive um sonho. Que eu estava numa avenida e aparecia um homem para mim de paletó. E esse homem me abraçava e pregava o evangelho para mim. Não. E olha o que ele falou: só que tem um negócio. E ele disse o quê? Eu sou diácono na casa de Deus, mas estou afastado. Mas hoje mesmo eu vou voltar para a presença de Deus. Você pode dar um glória a Deus por esta palavra? Deus, ele está dizendo: receba aí sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Receba a sensibilidade para ouvir a voz dele. Com a permissão do pastor, fica sobre os seus pés. Eu tenho uma palavra para alguém aqui nesta noite. Pastor, esta palavra, ela falou comigo. Eu precisava ouvir isso nessa noite. Porque eu cheguei aqui, pastor, parece que eu estava sendo carregado. O Espírito Santo me trouxe para esta noite aqui. Pastor, eu preciso de Deus, eu preciso de mudança, eu preciso de transformação, eu preciso de força, pastor. Eu quero orar por você. Com a permissão do pastor, se eles puderem vir aqui, pode ser, pastor? Se a igreja puder vir aqui, eu quero fazer uma oração pela tua vida.
para você que precisa de uma oração, precisa de uma palavra, precisa de algo de Deus nesta noite, precisa de vigor, de força. Deus está dizendo: eu vou estabelecer algo novo sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Deus está dizendo: eu vou marcar você aqui nesta noite, Elias, mas a tua história a partir de hoje não será mais a mesma. Por gentileza, vem para este lugar, vem para o altar. Lamandaracel, Lamaia. Eu sinto uma presença aqui neste lugar. Lamandaracel, Lamaia. Elíbria, Chocanda, Labacel, Adiototorofá. Há uma presença aqui de Deus e Ele está dizendo: eu não vou deixar a minha igreja. Eu estou fortalecendo hoje. Senhor, meu Deus, nosso Pai, eu quero orar, Senhor, por cada um dos teus filhos que aqui estão na frente. Ó Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus servos. Ó Pai, o Senhor sabe o que eles precisam.